Irmãos e irmãs, neste domingo do Bom Pastor, neste domingo, Dia das Mães, neste domingo em que nós rendemos graças a Deus, pois na semana que passou, o Senhor, por meio da sua mão poderosa e a graça do Espírito Santo, nos concedeu um pastor, Leão XIV, o soberano pontífice da Igreja, que mal chegou e já nos tem conquistado, já nos tem chamado a atenção pelo seu jeito simples, acanhado, mas com uma voz que transpassa os ouvidos da alma, porque sabemos que ele fala em nome de Deus. E é exatamente sobre isso que a palavra hoje nos orienta. A importância de sabermos a quem escutar, pois Jesus, no Evangelho diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Me seguem porque escutam a minha voz. A meditação, queridos filhos, que eu os convido nessa noite é: temos sabido escutar, os nossos ouvidos conseguem captar quando aquele que é o bom pastor nos fala? Sabemos discernir o que é voz de Deus e o que não é voz de Deus? Num mundo tão barulhento, numa sociedade onde o tempo todo nós estamos escutando algumas coisas. É muito difícil ficar sem escutar nada. Você pode ir até no meio do nada, sem ninguém por perto, para dizer assim: eu quero ficar em silêncio. Você começa a ouvir as vozes da sua cabeça. Você começa a ouvir os seus próprios pensamentos. O tempo todo nós estamos ouvindo algo. Porém, este ouvir que Jesus fala no Evangelho não é um verbo passivo. Por exemplo, cai alguma coisa e imediatamente você já olha porque fez um barulho e chamou a sua atenção. Não. O ouvir que Jesus diz aqui no Evangelho é procurar aquilo que quer escutar. Estamos no Dia das Mães, então não é tão difícil de usar alguns exemplos, né? Por exemplo, você vai numa festa de aniversário com 492 crianças. Aquela algazarra. Você está ali com as suas amigas, com os amigos, comendo, e a criançada lá, brincando. Escuta-se um choro. As mães já ligam a anteninha de vinil. Algumas voltam a comer sossegada porque dizem: não é o meu. A outra já levanta desesperada, porque no meio de 400 crianças, ela sabe que aquele choro é do filho dela. É um ouvido afinado. Ela sabe o que quer escutar e de quem escutar. Hoje em dia não tem muito disso mais, né? Mas antigamente, quando a gente era moleque, se minha mãe estiver assistindo a missa, ela vai lembrar disso. Mas lá na rua Edviges Monteiro, lá em São Miguel Arcanjo, a gente saía para brincar na rua e a hora passava e a gente nem percebia. E aí às vezes estava brincando longe, já escutava o grito. O ouvido capta na hora: é a minha mãe. Melhor voltar. Já está na hora. No meio de tanto barulho, sabe discernir. É sobre esse ouvir que Jesus está falando. É sobre esse escutar que hoje nós queremos meditar. Porque num mundo de tanto barulho, quando Deus fala, nós precisamos estar atentos. Não, essa voz é diferente. Essa é a voz de quem me conhece.
Essa é a voz daquele que deu a vida por mim. Esta é a voz daquele que me quer bem. Esta é a voz de um bom pastor. E a palavra dele é que me conduz, como disse o Apocalipse, para a fonte da água da vida. E aí nós vamos aprendendo a andar na direção correta. E esta voz de Deus, como é que nós escutamos? Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé começam a pregar a palavra, começam a falar de Jesus. E muitos se abrem para ouvir essa palavra e se convertem por meio dessa palavra, porque reconhecem que aqueles homens que estão falando de algo que não é da terra, é algo do céu. E se encantam com essa palavra e abraçam essa palavra e se convertem por meio dessa palavra. Existem aqueles que ficam com inveja, diz aqui, ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmia opunham-se ao que Paulo dizia. Então existem aqueles que não querem escutar, mas está tudo bem também. Mas há aqueles que escutam. Deus vai dando a oportunidade de viverem uma vida nova, seguros. Seguros por quê? Porque são palavras que não vão nos levar para a vida errada, que não vão nos levar para as escolhas erradas, que pelo contrário, vão nos ajudar a encontrar sempre um sentido, um rumo, uma direção nova para andarmos. Aprender a abrir os ouvidos para aquilo que o bom pastor nos diz. Nos diz por meio da igreja. Os pastores da igreja, volto a dizer, quando abriu aquela cortina vermelha da sacada principal da Basílica de São Pedro, e o cardeal começou a dizer, gente, o cardeal que foi eleito papa não estava nem entre os 10 mais cotados. Estavam fazendo até umas políticas por aí, né, aposta e tudo mais. Quando se leu o sobrenome dele, os jornalistas tiveram dificuldade de achar na relação de cardeais da onde era aquele. Mas da onde? Da onde? Ah, é um americano. E quando abriu-se as cortinas de novo e apareceu lá, Leão XIV, o coração da gente como que se abrasa. Por quê? Porque a gente sabe, Deus vai nos falar agora por meio dele. Por muito tempo nos falou por meio de Francisco. Os que já são de outra geração, já nos falou, né? A gente percebe que a gente está ficando velho, né, gente? Não, Rafael, você também já deve ter conhecido uns 5, 6 papas, não? A hora que você diz assim, nossa, mas eu conheci João Paulo II, Bento XVI, Francisco, agora o Leão, meu Deus do céu, não. Tomara que eu fique só no Leão, 5 papas daí já está ruim, né? Mas Deus nos falou tanto tempo por meio de Francisco, agora nos fala por meio de Leão. É uma voz que nós sabemos que podemos confiar, que vem de Deus. É neste domingo do Bom Pastor, nós rezamos pelos sacerdotes, o sacerdote que precisa ser voz de Deus. É necessário que você tenha uma voz que você escute e diz assim, não, essa voz aqui não vai me levar para coisa ruim. Esta voz não vai me orientar a fazer aquilo que é para o meu mal. E o Papa Leão hoje já dizia, né, na sua locução do Regina Coeli, cada um de nós no seu estado somos também pastores. Você que é pai, você que é mãe, você cuida de um pequeno rebanho dentro da sua casa. E seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, precisa saber discernir quando você fala, de quando outras pessoas falam.
precisa ter confiança na sua voz, sabendo que você não vai pedir a Ele coisas que Ele não possa oferecer, que você não vai indicar caminho que Ele não consiga trilhar, que você não vai oferecer a Ele aquilo que possa machucá-lo. Isso dá segurança. Por exemplo, quando a criança é convidada para ir passear com os pais de outro coleguinha, e os pais dele estão ali por perto, vamos com a gente. A primeira coisa que a criança faz, para saber qual é a reação do pai e da mãe. Se meu pai e minha mãe confiam nessa pessoa, então eu vou. Se eles não confiam, eu não vou. Isso é pastoreio. Isso é cuidar, isso é zelar. E vocês têm um rebanho para ser cuidado dentro de casa. As pessoas que Deus colocou na sua vida, elas precisam se sentir segura. Quando você diz não, mesmo que esse não seja doído, ela vai escutar. Porque sabe de quem veio esse não. Um não vindo de quem a gente ama e que a gente sabe que nos ama. Ele machuca, mas ele sara na hora. Enquanto que existem muitos sims por aí, vindo de quem não nos ama, e que depois produzem tristeza, desolação, angústia e dor. Saber cuidar do rebanho. Quantas pessoas talvez trabalham com você? Talvez você é chefe de um departamento, é dono de uma empresa, tem pessoas que estão sob o seu comando, é um pastoreio que você exerce. E a maneira como você fala, a maneira como você orienta, a maneira como você conduz tudo isso, você pode ser um bom ou um péssimo pastor para essas pessoas. Um professor na sala de aula, por exemplo, no círculo de amizades, saber diferenciar quem são os verdadeiros amigos, quem são aqueles em quem vale a pena confiar, porque na hora da dificuldade é para eles que você vai ligar, porque na hora em que a provação chegar, e como disse o Apocalipse, esses vieram da grande tribulação. Que tribulação? Essa que nós vivemos agora, a tribulação deste mundo em que nós estamos, e que às vezes vai se tornando tão difícil, né, de saber discernir as coisas, né, trocam Jesus por Genésio o tempo todo, a gente já não sabe mais quem está falando a verdade, quem não está, quem está nos orientando. E as pessoas hoje estão com dificuldade de confiar umas nas outras. Não confiam. Será que está falando a verdade? Será que é para o meu bem? Será que não é interesse? Será que não está de olho em alguma coisa que eu possa oferecer? Quando se exerce de verdade este pastoreio, conforme o Senhor hoje nos ensina, a gente aprende a quem escutar. A gente aprende a quem dá ouvido. Quando as pessoas falam, a gente sabe, não, essa palavra eu devo guardar, porque eu sei de quem veio, eu sei quem disse. E outras palavras, escuta por um ouvido e solta pelo outro. É assim que nós vamos sendo conduzidos, por Deus em primeiro lugar, mas por aqueles que Deus se utiliza para falar comigo e com você. Que não é só palavra bonita, não é só saber falar bem até papagaio fala, só ensinar. Mas é uma palavra que acalma. Olha o que Deus diz para João no Apocalipse. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Os conduzirá à fonte da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Direcionar para esse. Quando nós sabemos que as pessoas estão nos conduzindo
para um caminho seguro quando elas nos levam para perto de Deus. Quando elas não conseguem resolver o nosso problema, porque são limitadas e são humanas como eu e você, mas nos colocam diante daquele para quem nada é impossível. Essas são as pessoas que você deve dar ouvido. Essas são as pessoas que com a sua vida orientam o caminho pelo qual você deve seguir. Bendita é a alma que está na oração de alguém, né? Diziam os santos. Sabe, quando a pessoa sabe pelo que você está passando, não tem muito o que te dizer, porque o seu problema é muito sério. Aí você acorda pela manhã e você vai olhar o seu celular, a primeira mensagem que chega é: eu estou rezando por você. Ah, gente, isso aquece o coração de qualquer um. São pessoas que nos colocam diante de Deus, que quando não conseguem nos ajudar naquilo que estamos vivendo, na grande tribulação pela qual estamos passando, nos colocam diante daquele que é o Cordeiro e que se tornou pastor, porque Ele pode enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Ele pode nos livrar de tudo aquilo que é mal. Ele pode transformar todo o sofrimento em graça, em bem. E o tempo todo, Deus está se utilizando de pessoas para nos dizer que Ele não se esqueceu de nós, que Ele nos conhece, que Ele nos ama, que Ele cuida. Pense por um instante, quem são as pessoas que te lembram disso todo dia? Você tem alguém assim? Você tem pessoas na sua vida que te lembram que você não está sozinho, que você não está sozinha? Você tem gente na sua vida que te lembra que Deus te ama, que Ele cuida de você, que o mal não vai perdurar, que as dificuldades vão passar, que as grandes tribulações existem, mas elas não duram a vida inteira? Você tem gente assim? Que são vozes de Deus na sua vida. Se você não tem, meu filho, minha filha, desculpa. Você vai ter que reorganizar a sua vida. Porque vá ter azar assim, não sei na onde, viu? Não é possível que você não tenha encontrado gente assim. Talvez você tenha se cercado de gente que quer tudo menos o seu bem. Que aqui no próprio capítulo 10 de São João, no Evangelho do Bom Pastor, Jesus já diz: é mercenário ou é ladrão, que só quer roubar, que só quer usufruir daquilo que a ovelha tem, mas não quer o bem do rebanho, não quer o bem das suas ovelhas. Deus nos fala, Deus se revela, Deus nos orienta. A voz de Deus, ela precisa ser diferente de todas as outras vozes. De vez em quando as pessoas vêm e perguntam: padre, como eu sei que é Deus que está falando comigo? Quando a voz dele traz paz para o seu coração. Quando você tem aquela conversa difícil com alguém, que você sabe que não vai ser fácil, por conta de muita coisa que tem acontecido, e você sai daquela conversa difícil, às vezes até irritado, mas com o coração em paz. Você sai sabendo: Deus fez parte dessa conversa. Deus me falou por meio dessa pessoa, porque Deus nunca deixa ninguém atormentado. A voz de Deus acalma, a voz de Deus resolve, a voz de Deus coloca tudo no seu devido lugar. Neste domingo do Bom Pastor, nesse Dia das Mães, aprendamos a dar ouvido àquilo que Deus nos fala por meio de tantas pessoas. E pensemos por um instante em tantas coisas que as mães falam e que às vezes a gente acha que estão enchendo o saco. Quantos que estão aqui hoje olham para a vida e dizem assim: ah, se eu tivesse escutado,
Ah, se eu tivesse ouvido quando ela me disse isso, quando ela me disse aquilo. Ah, que arrependimento de eu ter dito: mãe, você não entende nada, você não sabe de nada. Hoje você olha e diz: ela que sabia tudo, eu é que não sabia nada. São vozes que às vezes a gente escuta por um ouvido e solta pelo outro, mas são vozes de quem nos ama e que sempre quer nos colocar no melhor caminho, quer nos ajudar a viver a vida de um jeito melhor. Queridos filhos, aprendamos a escutar o que o Senhor bom pastor tem nos falado. Existe uma tribulação pela qual devemos passar antes de chegar no céu. E ela se torna mais fácil de ser passada se tivermos vozes que nos oriente, se tivermos vozes que nos digam: é por aqui, é desse jeito, é dessa forma, cuidado aqui, não faça assim. Deus nos dá o tempo todo essas vozes para nos orientar. Abramos os nossos ouvidos, abramos o nosso coração para um pastor que nos fala, que não nos abandona no meio da tribulação, e que um dia, num grande dia, estaremos diante dele, e é ele quem enxugará as nossas lágrimas. Que enquanto passamos pela tribulação, passemos sabendo que a graça de Deus nos conduz. E quando chegar o fim da tribulação, e nós chegarmos diante de Deus, nós vamos poder agradecer. Obrigado por tanta gente que o Senhor colocou na minha vida e não desistiu de mim. Quantas pessoas Deus tem colocado na sua vida para provar que Ele não desiste de você. O profeta Isaías diz assim, eu não sei porque eu vou dizer isso agora: acaso pode a mãe abandonar o seu filho pequeno? Acaso pode a mulher esquecer aquele que a amamenta? Mesmo que essa se esqueça, eu de ti não me esquecerei. Existem pessoas para quem o Dia das Mães é um peso. É um peso. Porque talvez nunca sentiram de verdade o que é ser amado por uma mãe. Mas Deus está te dizendo, se acaso é para você essa palavra: não se preocupe. Se a mulher pode esquecer o filho pequeno, ou deixar o pequeno que amamenta, eu de ti não me esqueço. Tu és meu. Tu és meu.